Bem, meus amigos, hoje nós vamos falar sobre a nossa cidade, vamos falar sobre São Luís, cidade onde a gente nasceu. E falando sobre São Luís, é lógico que a gente vai falar sobre a ilha de São Luís. A gente sabe que aqui no Brasil a gente vai encontrar 3 capitais insulares, ou seja, localizadas em ilha: São Luís, Florianópolis e Vitória. Florianópolis é a capital catarinense, Vitória é a capital capixaba. E São Luís é a capital maranhense. Mas dessas 3 capitais insulares, a única que está totalmente localizada em ilha é São Luís. Porque tanto Vitória como Florianópolis, elas têm seu centro em ilha, mas elas têm bairros localizados fora da ilha, ou seja, no continente. São Luís não só o centro, como todos os bairros e mais 3 outros municípios, Ribamar, Passo do Lumiar e Raposa, estão localizados na ilha de São Luís, ou ilha do Maranhão, ou indigenamente falando, ilha de Pão-Açu. Por muito bem, a localização de São Luís. São Luís está localizada no interior do Golfão Maranhense. O Golfão Maranhense é a segunda maior reentrância do litoral brasileiro. Só perde para o Golfão Amazônico, que é litoral do Pará e do Amapá. Então São Luís está no interior do Golfão Maranhense. Essa ilha de São Luís, ela tem mais ou menos 1.410 quilômetros quadrados. 1.410 quilômetros quadrados, dos quais mais da metade desses 1.410 quilômetros quadrados pertencem ao município de São Luís. O restante está para ser dividido entre Raposa, Passo do Lumiar e Ribamar. Então é mais ou menos essa a extensão territorial da ilha de São Luís. Os limites da ilha de São Luís. Ao norte da ilha de São Luís nós vamos encontrar as praias. Então as praias estão ao norte da ilha de São Luís. Ao sul da ilha de São Luís nós vamos encontrar o estreito ou canal dos Mosquitos. São Luís sendo ilha, São Luís é uma cidade que é fim de linha, só sai ou entra de São Luís, da ilha, passando pelo estreito dos Mosquitos. A leste da ilha de São Luís a gente vai encontrar a Baía de São José e um prolongamento seu, a Baía do Arraial. Tem gente que nem considera a Baía do Arraial, considera a Baía do Arraial um prolongamento da Baía de São José. E a oeste da ilha de São Luís vamos encontrar aquela que é a mais famosa de todas as baías, que é a Baía de São Marcos, onde a gente vai encontrar as maiores amplitudes de marés do Atlântico Sul. Amplitude de maré é a diferença entre a pré-mar e a baixa-mar. Então, esses seriam os limites da ilha de São Luís, tá? Essa ilha de São Luís, conforme a gente falou aí para vocês, está dentro do Golfão Maranhense. Ela tem aproximadamente uma população de mais de 1.400.000 habitantes, dos quais cerca de 1.100.000 pertencem ao município de São Luís, e os outros 300.000 estão para ser divididos entre os municípios de Passo Lumiar, Ribamar e Raposa, tá? Então, conforme a gente falou para vocês, a ilha de São Luís, se tem acesso a ela, é fim de linha, como sendo uma capital insular, é fim de linha, só vem aqui a São Luís por terra quem precisa vir. Nós temos acesso à ilha de São Luís pelo Estreito dos Mosquitos. Nesse Estreito dos Mosquitos nós vamos encontrar estreito ou canal, é a mesma coisa. Nesse Estreito dos Mosquitos nós vamos encontrar 4 pontes. A ponte da Ferrovia de Carajás, a ponte Benedito Leite, que é a antiga ponte da Refesa, também outra ponte ferroviária. E vamos encontrar a ponte Marcelino Machado. Essa ponte Marcelino Machado, ela foi duplicada, né? É a ponte rodoviária que dá acesso a São Luís. Então essas são as 4 pontes que ligam a ilha de São Luís ao continente. Ligam a ilha de São Luís ao continente. Bom, muito bem, ainda sobre a ilha de São Luís. Na ilha de São Luís nós vamos encontrar pequenos rios. Os mais importantes rios localizados na ilha de São Luís são os rios Anil e Bacanga. Esses dois desaguam na Baía de São Marcos, a oeste da ilha de São Luís,
né? O anil mais importante de todos, porque o anil ele passa praticamente no centro de São Luís. A gente rodando em São Luís constantemente, a gente está atravessando pontes sobre o Rio Anil, né? A ponte São Francisco, oficialmente ponte José Sarney, a ponte Bandeira Tribuzzi, que é a ponte da Camboa, né? A ponte Newton Belo, lá no Ipaz, ali, perto do Maranhão Novo, né? A ponte Conselheiro Hilton Rodrigues, que fica praticamente do lado da ponte Newton Belo. Então essas são as pontes mais importantes localizadas no Rio Anil, que é o mais importante rio localizado na ilha de São Luís. No Rio Bacanga a gente vai encontrar o famoso aterro do Bacanga, né? Na foz do Rio Bacanga, a barragem do Bacanga, que liga o centro de São Luís ao eixo Itaqui-Bacanga. Já que estamos falando em Itaqui, a oeste da ilha de São Luís, nós vamos encontrar a Baía de São Marcos, nós já vimos. E para esta Baía de São Marcos, uma das mais profundas do Atlântico Sul, estão voltados os portos do Itaqui, da Alumar e o porto da Ponta da Madeira, que é o porto que escoa o minério da Vale para o mundo, né? Esse minério que vem lá da Serra de Carajás. Na Baía de São Marcos a gente vai encontrar aquele aliás, na outra baía, na Baía de São José, o principal porto é aquele terminal pesqueiro que tem lá em São José de Ribamar, que foi construído na época que Zé Reinaldo Tavares era o ministro dos transportes do governo Sarney. Então esses são os portos mais importantes. O aeroporto mais importante da ilha de São Luís e do estado é o aeroporto Cunha de Machado, que é o aeroporto de São Luís, né? Localizado no bairro do Tirical. Tem um outro pequeno aeroporto no município de Passo do Lumiar. Então estes são os aeroportos da ilha de São Luís. Então algumas curiosidades aí para os senhores sobre a ilha de São Luís, tá? Para que a gente se enriqueça culturalmente a respeito do quinhão onde a gente mora, onde muitos dos senhores que estão assistindo essa postagem vivem. Um grande abraço a todos.